Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma semana para estudarmos a Bíblia aqui na Escola Dominical Online. Você que chega hoje é muito bem-vindo, como aqueles que estão também há tempos. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Velho Testamento. Nós vamos para o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Então você vai abrir a sua Bíblia impressa, fique aberta com ela durante o estudo, e a virtual também. 2 Reis, capítulo 5. E vamos refletir, analisar, pensar reações das surpresas da vida. Preparado para as reações às surpresas da vida? Bíblia aberta. Então vamos ler apenas o primeiro versículo de 2 Reis, capítulo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, o nosso Deus, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Bíblia lida, oremos. Ó Pai querido, como é bom nós lermos a Tua palavra e por ela nós estamos crescendo espiritualmente. Diariamente o Senhor tem falado conosco, nos alimentado, nos fortalecido através da Sua leitura. E temos podido falar também contigo através da oração. E agora nós estamos juntos. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas carências, necessidades. Nos abençoe agora, fala a nós e usa como instrumento, e agradecemos por esse momento especial de comunhão na Escola Dominical Online e por ela. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Reações das surpresas da vida. Ao estudar o tema, eu me lembrei de uma escritora brasileira, não é brasileira, mas praticamente viveu a sua vida aqui, a Clarice Lispector. E a Clarice Lispector tem uma colocação sábia, e ela diz: um dia de cada vez, veja bem, um dia de cada vez, que é para não perder, aí a Clarice falando, as boas surpresas da vida. Mas também o Walter Nobre nota, coloca de uma maneira também especial. A vida é uma série de surpresas. Então veja bem, boas segundo a Clarice, mas também podem não ser muito boas. A vida é uma série de surpresas. Prepare-se para as surpresas da vida. É claro que quando nós estamos em 2 Reis, o contexto desse livro, nos chama bastante atenção. Situando historicamente o momento onde o texto que nós lemos e vamos estudar está, é após a morte do rei Salomão, o grande rei Salomão, em 932 a.C. E, é claro, o reino de Salomão foi maravilhoso, ele recebeu sabedoria de Deus, mas ele deixou de servir a Deus. E com isso o reino, após a sua morte, foi dividido. E surgiram dois reinos, Israel, que é o do norte, e Judá do sul. E a partir daí as histórias deles foram separadas e muitas vezes antagônicas em seus momentos de vivência. E o nosso texto que a gente leu hoje, 2 de Reis 5, ele situa-se no reino de Israel, no reino do norte, lá em meados do século 9 a.C. E durante o reinado de Jorão, situando historicamente 853 a 842 a.C. E o momento, o contexto social da época, era uma época de sincretismo religioso, muita confusão religiosa. Eles haviam abandonado a Deus, o Deus verdadeiro, e seguido a outros deuses do contexto onde viviam. E as relações econômicas com isso, abandonaram a Deus, as relações econômicas e políticas culturais de Israel
se estabelecia com outros povos e era também muito vulnerável. E o povo de Israel teve muita influência religiosa estrangeira. E assim, o povo praticamente deixou Deus de lado para servir outros deuses e os problemas em todos os sentidos surgiram na vida do povo de Israel. E é claro que Deus sempre levanta os seus profetas para que eles alertem o povo, eles chamem o povo para se voltar para Deus. E nesse momento, o profeta em evidência é Eliseu, que foi discípulo de Elias. E ali ele continua a obra de Elias. Elias foi tão especial que Deus o levou para si vivo ao céu. E ele continua a obra, nesse momento histórico, alertando o povo para o abandonar de Deus. E ele deseja que o povo retorne aos caminhos de fidelidade e aliança com Deus. É claro que, especificamente, o texto, ele vai trabalhar a história de Naamã. E é uma pessoa não de Israel, um estrangeiro. Era um general da Síria, que apesar de leproso, nós já iniciamos o texto lendo aí, poderoso, no momento histórico em que vivia, tinha uma terrível doença, que era a lepra. E neste texto hoje, a nossa reflexão, descobrimos que a vida é cheia de surpresas. E nós que vivemos no século 21, 2025, caminhando para 2026, todos os dias temos surpresas, as mais variadas. E as tecnologias trazem para nós, para dentro de casa, surpresas. E nos surpreendemos. E nós temos que estar preparados para todas elas, para as surpresas que vêm. E a pergunta inicialmente aí, na meditação de hoje é, e também para as reações. Por isso nós vamos pensar reações das surpresas da vida. E nós começamos a perceber a primeira reação. Nesse texto nós temos 3 personagens que irão mostrar para nós reações diferentes diante das surpresas da vida. A primeira delas é uma menina anônima, não sabemos quem é. E descobrimos, primeiramente, que a reação dessa menina anônima confiou em Deus. Vejam bem, diante das situações que vêm, adversas ou não, o ponto primordial para a vida dessa menina, que não sabemos nem o nome, era confiar em Deus. Ela confiou em Deus. E quando nós lemos o texto agora, no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5, vamos descobrindo. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Os sírios, liderados pelo rei Ben-Hadad, eles eram conhecidos também por arameus. Então, quando você vê arameus, são os mesmos, os sírios. E nesse momento histórico de Israel, vieram as guerras, as lutas, mortes, as batalhas e as pessoas que eram dominadas tornavam-se cativas, escravas desses povos. E essa menina foi levada para a casa de Naamã e ficou a serviço da mulher de Naamã. E quando nós vamos entender o perfil dessa menina anônima, dessa menina cativa ali em Israel, a gente percebe que provavelmente, não temos muitos dados, os seus pais foram mortos pelos povos assírios e o termo hebraico aí é uma menina, na faixa etária mais ou menos a ideia de 12, 13, 15 anos. Ela foi levada para a casa de Potifar, essa judia. E interessante que Deus a colocou ali. Isso é muito importante. Todas as surpresas que vêm na nossa vida, existe um propósito de Deus, um plano de Deus. Nada acontece por acaso na vida daqueles que temem e andam com Deus. E ela foi parar na casa de Naamã. E Naamã tinha a lepra. Aí o termo hebraico é sará, que hoje a gente conhece por hanseníase e tal, mas naquela época era qualquer doença que a pessoa tivesse na pele, era vista como lepra. E era uma doença incurável na época. Então ela foi justamente colocada por Deus na casa do general que havia
combatido o seu povo, destruído a sua nação, levado cativa, foi parar nessa casa do general e ele tinha essa enfermidade, ele tinha a lepra. E quando a gente estuda mais ou menos a lepra nesse período, elas começavam com pequenas manchas na pele e em pouco tempo elas aumentavam e ficavam brancas e com uma aparência meio brilhante ou escamosa. Logo as manchas se espalhavam para todo o corpo e os cabelos começavam a cair. Primeiro da cabeça, depois das sobrancelhas, e à medida que as coisas pioravam, as unhas das mãos e dos pés ficavam frouxas, começavam a apodrecer e por fim caíam. Então as articulações dos dedos, das mãos e dos pés começaram a apodrecer e cair, pedaço por pedaço. E as gengivas começavam a encolher e não conseguia mais segurar os dentes, então cada um deles era perdido. E a lepra corroendo o rosto, até que literalmente o nariz, o palato e até os olhos apodrecessem, e a vítima definhava até a morte. Era essa a condenação para Naamã. E é claro que ela, serva de Deus, uma pessoa que andava com Deus, porque a pessoa que anda com Deus, quando vem as surpresas boas, dá graças a Deus, e também as difíceis, e ela aprende com as surpresas que vêm. Um dia ela estava ali a trabalhar, ela, serva de Naamã, ouviu falar da condição dele, da sua lepra. E o que ela fez? Ela disse à esposa de Naamã que na terra de Israel um profeta poderia curá-lo. Isso nos chama bastante atenção. Ela é o versículo 3 de 2 Reis 5. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ele o restauraria da sua lepra. Ela teve uma empatia para a realidade do seu senhor ali, que destruiu o seu povo, possivelmente pode ter matado seus pais, amigos. E aí nós começamos a perceber algo interessante. Deus usa pessoas comuns para executar seus planos extraordinários. Vejam bem, os grandes protagonistas da história, se você estudar, foram pessoas comuns. E aí a menina anônima. E ali naquela casa, em que o grande herói da nação morava, naquela casa ali ela oferece uma esperança à família de cura. E aí ela se torna um instrumento de Deus diante das surpresas da vida e, claro, da sua própria vida, onde ela foi colocada por Deus para desenvolver o seu trabalho. E quando nós lemos Romanos 8:28, nós descobrimos, sabemos que Deus age em todas as coisas. É muito importante nós termos essa consciência da nossa vida, porque nós teremos surpresas na vida maravilhosas, mas teremos surpresas também complexas e difíceis, como é o caso da menina anônima. E aí, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo na vida do servo de Deus tem um plano, tem um propósito. E essa serva de Naamã, ela poderia odiá-lo. Ela poderia ali, naquela situação, bem feito, olha o que ele fez com o meu povo, ele destruiu o meu povo, ela poderia agir dessa forma. E ousou ser empática, empatia, compadeceu-se dele. E, mais do que nunca, não teve medo nenhum de compartilhar a sua fé em seu Deus. Porque quando nós temos a experiência com Deus, a intimidade com Deus, nós compartilhamos com todas as pessoas. Porque o segredo de ser feliz, o único que pode preencher o coração vazio do ser humano é Deus. E ela ali não teve medo nenhum. Embora em um país estrangeiro, ela foi usada por Deus, ela era uma vítima daquela situação, mas ela foi uma vítima redentora. Ela estava ali para resgatar, para salvar aquele que havia destruído o seu reino, a sua família, que havia entristecido o seu coração, mas o amor de Deus estava nela. E esse amor de Deus levou-a a estender o auxílio a Naamã. É claro que poderia ter aquele prazer da vingança bem feito, né? E quando nós lemos a colocação do Werner Hernandes Dias Lopes sobre essa questão da vingança, do ódio, da raiva, do prazer, da felicidade de ver o outro destruído.
Que queira ou não queira, ele era um herói para a nação, mas dentro de casa era uma pessoa totalmente destruída. Olha aí o que diz o Wender Hernandes. O sentimento de vingança, é muito sério isso, adoece o coração e calcifica a consciência. Porém, o perdão, olha o que o Wender Hernandes coloca para nós, que é o que aconteceu com a menina anônima e a serva de Naamã. O perdão é a asepsia, veja bem o termo, da alma e a cura das emoções. Isso foi importante porque o perdão a curou e o perdão a levou a ser um instrumento de Deus. E aí nós vemos que ela aprendeu a confiar em Deus. Os momentos difíceis da vida, as lutas, as batalhas adversas, os problemas, todos nos fazem nos chegar mais a Deus. E mais sermos íntimos de Deus. E mais confiarmos em Deus. E aí houve uma reação diferente da menina anônima. O comportamento dela, e assim prestaram atenção nas suas palavras. Veja bem, ela era uma escrava ali na casa, ela não era nada, ela era um objeto, uma propriedade, uma posse ali para ser usada da forma que eles desejassem. Eles prestaram atenção nela porque nela havia algo muito especial, que era a presença de Deus na sua vida. Ela era um instrumento de Deus ali, servindo a Deus. Diante da sua realidade, da sua situação, porque para o Senhor Deus o que importa é o nosso coração, um coração que serve, um coração de integridade a Ele, um coração íntimo dele, e aí ela pôde auxiliar, ser um instrumento de Deus num país distante, numa terra distante, num povo distante, numa cultura distante, para levar salvação. Agora veja bem, a menina anônima teve uma reação de confiança em Deus, dependência de Deus, esperança em Deus. E ela foi instrumento de Deus ali, usado por Deus na casa de Naamã. Agora veja bem, a segunda personagem, surpresas da vida, reações às surpresas da vida, é a de Naamã. E nós descobrimos que Naamã duvidou de Deus. E é normal, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele não tinha tido experiência com Deus verdadeiro. A confiança da menina, a reação da menina sem nome, anônima, ela tinha tido intimidade com Deus, ela tinha aprendido a depender de Deus, a viver em Deus, em sua terra, lá em Israel. E agora ela estava ali demonstrando. Agora Naamã não tinha como, ele não conhecia Deus, então ele duvidou de Deus. Olha bem, 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Ele não sabia que Deus é que tinha usado ele para disciplinar o povo de Israel. Ele não tinha essa consciência. Aí, veja bem, se você leu, percebeu no texto, o Senhor, quando refere-se a Deus, é maiúsculo. E o Senhor, quando se refere a ele, é minúsculo. Então, observe, ele não tinha essa consciência. É claro que ele vivia uma situação complicada, como muitos vivem. Ele vivia uma situação de sofrimento, uma duplicidade do seu sofrimento. Por quê? Observe bem. Qual era o perfil dele? Nós vimos o perfil da menina anônima, né? O perfil dele. Naamã era herói de guerra fora do lar. Então, na sociedade, ele era maravilhoso, espetacular, mas dentro de casa, o que ele era? Um leproso. Para sua família, ele não era algo bom, algo agradável. Para a sociedade, sim, mas dentro de casa ele não era uma pessoa agradável, como a gente vive na sociedade mesmo hoje. Não podia abraçar sua esposa, porque essa doença é contagiosa também. E nem colocar os filhos nos braços. Olha a duplicidade que ele vivia. Maravilhoso fora e dentro de casa não. Na sociedade, um vencedor. Veja bem a situação dele. Mas dentro de casa ele era um doente, um derrotado. Esse era o perfil dele. 2 Reis 5:4. Então foi Naamã e disse a seu senhor, que era o rei Ben-Hadad, sírio, arameu. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Eu tenho uma esperança, há uma esperança ainda de cura. Então o rei pensou, o rei Ben-Hadad, sírio, pensou que Deus era conduzido pela agenda dos poderosos, como a gente vive hoje. Nós estamos num mundo dos poderosos, pessoas lutando, batalhando, guerreando, brigando, em todos os sentidos. E o Ben-Hadad achou que Deus seguia a agenda deles. Eles é que mandavam em Deus.
Observe como ele agiu. 2 Reis 5:5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Veja bem, aí a própria menina anônima, sem saber, já começou a criar uma relação internacional ali entre os reis da sua época. E enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então vejam como é fascinante a visão daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o poder de Deus. Acham que podem comprar as coisas de Deus, comprar Deus. E, veja bem, uma comitiva ao rei de Israel, porque ele achava que as obras de Deus podem ser resolvidas pelos reis da terra. Isso é muito importante. Hoje, as pessoas se sentem soberanas, poderosas, com tecnologia, com riqueza e tantas coisas mais, acham que têm poder para, de fato, realizar as coisas. E a gente começa a perceber aí, parecia que Deus estava distante do povo de Israel, porque eles haviam abandonado Deus. Não, Deus já estava agindo. Já estava usando a menina anônima e trabalhando na vida de Naamã para mostrar para eles qual é o poder verdadeiro, quem é o poder de Deus. E em 2 Reis 5:6 descobrimos: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Então o rei Ben-Hadad de Síria achava que o rei de Israel, o Jorão, iria curar. A cura estava lá, ele tinha o poder, então eles iriam curar Naamã. Naamã, com esse prestígio político, mas cego espiritualmente. Hoje a gente vive numa sociedade, nós temos a oportunidade, eu que sei inglês, a gente pode ouvir os reis da terra, poderosos todos, falando, mostrando as suas palavras e tal, e a gente percebe que Deus não está presente nas suas colocações, não é o primeiro na vida deles. Eles têm um prestígio político enorme em toda a terra, mas era cego espiritualmente. Então a gente vê hoje uma sociedade, os nossos líderes têm prestígio, mas são cegos espiritualmente, como Naamã. A fé é um negócio. A gente vê hoje a vivência na sociedade é um comércio, é o capitalismo aí, às vezes até selvagem. E uma carta de um rei iria interferir na agenda divina. Essa carta vai chegar lá e ele vai curar você, achando que o poder está sobre até a ação divina. E é claro que pensava que as bênçãos de Deus podem ser compradas com dinheiro. A gente vive numa sociedade hoje em que a gente percebe coisas similares a isso. Mas ele achava que as bênçãos de Deus poderiam ser conquistadas por grana. E quando a gente lê 2 Reis 5:7, a gente vai descobrindo. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse que era comumente a ação, quando você não pode fazer nada, você está perdido, você não sabe, você está numa situação complicada. Os judeus rasgam as roupas, demonstrando a total incapacidade ali para agir, para se fazer. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Havia uma aliança, né? Após a derrota, ele era submetido ao rei da Síria, o rei Jorão. E olha bem o que aconteceu. O rei rasgou a roupa e ele tinha consciência, embora ele estava bem afastado de Deus, o rei Jorão. Havia levado ao povo à idolatria. Só Deus pode curar e salvar. Ele tinha essa consciência. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacitação. Então o que aconteceu? Olha bem, o texto vai mostrando a nós, 2 Reis 5:8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, veja bem, o profeta de Deus, o servo de Deus, o sucessor de Elias, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, porque a notícia chegou em toda parte, mandou dizer ao rei. Veja aí como é a ação divina. Tudo acontece planejado por Deus, nos mínimos detalhes. O profeta Eliseu já tinha sido alertado. Ele seria usado por Deus nessa realidade ali presente para mostrar o seu poder. Por que rasgaste as tuas vestes?
Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Porque ele não tinha muitas, o Jorão não tinha muitas relações com Eliseu, porque Eliseu havia falado do seu pecado, dos seus erros, do que ele estava a fazer. Mas deixa ouvir e saberá que há profeta em Israel. E o que aconteceu? Deus usou o profeta Eliseu para o milagre. É tão importante isso, a intimidade com Deus, a confiança em Deus, o descansar em Deus. É especial demais. Todas as coisas vão acontecendo, vão vir as surpresas ali, até para Eliseu, as surpresas de Naamã ali vindo do reino sírio para pedir ajuda. Todas as surpresas, tranquilamente. Sabe que Deus está agindo, sabe que Deus está operando. Então Deus usou o profeta para o milagre. E veja o que aconteceu, 2 Reis 5:9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja como Deus é muito especial. Ele age em tudo, ele opera em tudo. Ele está cuidando de tudo, ele é soberano. Trouxe o grande general, o conquistador do seu povo ali, trouxe à porta da sua casa. E olha o que aconteceu. E Eliseu não faz nenhuma cerimônia, porque o Naamã, dentro de casa era um derrotado, mas fora era um vencedor. Ele esperava realmente ritos, pompas para a sua recepção. Ele queria um espetáculo, porque ele vivia de espetáculo. O espetáculo do seu trabalho, da sua ação. Ele não sabia que quem havia permitido aquele espetáculo todo, aquela capacitação toda, era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ali ele esperava que fosse recebido com toda a pompa por Eliseu. Então eles consideravam uma pessoa muito importante no seu contexto social, que é o que acontece hoje. As pessoas sem Deus, elas se tornam deuses, elas se acham o máximo, elas querem o melhor, elas querem ser o centro da atenção, elas buscam atenção. Vejam aí pelas redes sociais, todos querem aparecer, todos querem mostrar, todos querem algo, né? E a gente descobre que a gente não é nada sem Deus. Nós dependemos de Deus em tudo. E o que aconteceu? 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem o recebeu, para mostrar para ele que ele não era nada, que ele não era nada diante de Deus. Nem o recebeu, mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mandou uma mensagem para ele, mostrando realmente que ele não precisava do Naamã. Naamã não era nada sem Deus. Ele estava ali a ensinar Naamã, e o mensageiro foi e trouxe a mensagem para Naamã. O mensageiro dele era Geazi. Foi lá e contou para Naamã como deveria ser. E o que aconteceu? Olha, 2 Reis 5:11. O texto a narrativa vai elucidando aí esse momento da reação de Naamã, não é? Diante da surpresa da vida, primeira surpresa da sua lepra, agora surpresas diante do profeta Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, porque realmente as religiões são assim, elas querem aparecer, elas gritam, elas berram. As religiões são assim, elas querem mostrar. Hoje é um show, hoje é o chamado show da fé. A gente vê muito isso hoje. Shows, as pessoas, os pregadores, as pregadoras, todos com show, gritam, berram, batalham, fazem aquele espetáculo. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e o que ele pediu aí, o que a gente vê claramente nos dias atuais no mercado da fé. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele queria espetáculo, ele queria show, que é o que muitas pessoas procuram nas religiões hoje, querem show, espetáculo. E observe bem aí. Então, antes de curar a sua lepra, Deus desejava curar o seu orgulho. Porque um dos grandes problemas do ser humano é o orgulho. Ele duvidava de Deus porque ele era orgulhoso. E o orgulho destrói a vida das pessoas. O orgulho acaba com as pessoas. E aí Deus queria quebrar o seu orgulho. E é interessante ver como ele estava ali naquela situação terrível, com aquela lepra no seu corpo, destruindo. Ele derrotou Israel, ele derrotou o exército, ele tornou-se famoso
levantou o reino assírio em destaque no panorama internacional da sua época, mas ele estava sendo destruído pela lepra, pela doença. Aí veja bem, as pessoas se acham o máximo, mas todos nós temos nossos pontos fracos. Nós temos que tomar cuidado, e Naamã nem tinha consciência disso. 2 Reis 5,12, olha o que aprendemos. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? E quando você visita Israel, você descobre que realmente o Jordão não é um rio como o Amazonas, como o Mississippi, é um rio simples, né, ali. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Realmente os rios de lá eram melhores. E voltou-se e foi com indignação. Não, veja bem aí, uma criança mimada. Não vou aceitar, não quero isso. Não, Deus falando com a pessoa. A gente conversa com a pessoa, fala para a pessoa, orienta a pessoa. Não quero, não deixa. A lepra não estava apenas na sua pele, mas no coração. Então Naamã teve essa reação de duvidar de Deus, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Deveria depositar aos pés de Deus suas façanhas e vitórias. Ele nem sabia que quem tinha dado a vitória para ele era Deus. Deus tinha usado ele como disciplina ao povo de Israel por abandonar a Deus. Então, 2 Reis 5,13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: sempre tem essa gente boa. Os conselheiros bons são sempre especiais. Nós devemos nos acercar deles. Olha aí, uma dica para os nossos líderes. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Olha a sábia colocação do auxiliar. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Isso, 2 Reis 5,13. E olha o que aconteceu. Convenceram Naamã a obedecer o profeta de Deus. Hoje a gente vive na sociedade do mesmo modo. Nós somos profetas de Deus, somos instrumentos de Deus. E estamos alertando a sociedade para a sua realidade, para a sua situação. E há muitas pessoas que, graças a Deus, ouvem a palavra. E Deus opera, o Espírito Santo atua, transforma. Mas muitos que não dão importância. E o pior não é isso. O pior é que partem para a eternidade e onde estão hoje, longe de Deus, ficam lembrando que nós falamos, anunciamos e terão a eternidade para ficar recordando e jamais sairão daquele lugar. Porque sem a senha para entrar no céu é Jesus Cristo. Sem a senha Jesus e a pessoa do Espírito Santo em nós, não se entra na eternidade e vive uma vida com Deus. E não obedecem. E aí, graças a Deus, Naamã ouviu. E Naamã foi mergulhar 7 vezes no Jordão. A orientação foi dada. E observe bem aí, 2 Reis 5,14. E um grande milagre aconteceu. Observe aí. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Quem obedece a Deus é vitorioso. Quem obedece a Deus conquista vitórias para a glória de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Imagine um momento especial na vida desse homem. O corpo totalmente transformado, físico. E é claro, Naamã é curado da lepra. Totalmente. O único que pode curar as nossas dores interiores, as nossas carências espirituais, o único que pode saciar a nossa alma, pode dar paz ao nosso coração, pode dar alegria, pode nos fazer felizes já nessa vida. O céu já fica nessa vida com a presença do Espírito Santo em nós, através de Jesus Cristo, é Deus. E aí, olha, a alegria daquele homem. E é claro que o texto vai ainda mostrar a nós. 2 Reis 5,15. Voltou ao homem de Deus, agora voltou para o profeta Eliseu. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Então, a partir daquele momento ali que havia disputando, né, os deuses da Síria haviam dado a vitória para Naamã e haviam derrotado Israel, e aí ele descobre, não, só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há um Deus. Ele se converteu. Olha a conversão desse homem. Não teve sermão, não teve corais, não teve música ao fundo, não teve nada.
O mais importante é a ação de Deus. Quando há ação de Deus, a transformação do coração da pessoa independe do cenário onde ela está. Não tinha uma grande igreja, não era uma coisa espetacular, não era show da fé. Deus agiu ali e transformou. E eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Olha a conversão, olha a reação desse homem a partir de que tem experiência com Deus. Sendo Israel, agora pois te peço, aceites um presente do teu servo. E é claro, ele continuou ainda com a ideia. Eu vim trazer uma oferta para você. Vem cá, né? Vem uma oferta. Vem trazer aqui, ó. Né? E ali, olha o que aconteceu. Naamã reconheceu que ele era o único Deus verdadeiro. Ele veio até Eliseu. Eliseu o recebeu, porque agora ele estava transformado pelo poder de Deus. O milagre havia acontecido no físico e no coração daquele homem. Quantas pessoas a gente ora, tem uma cura física maravilhosa, mas não tem a cura interior. Continua a mesma pessoa. As enfermidades vêm para transformar a gente fisicamente e espiritualmente. E eu oro muito, peço a Deus que seja para que a pessoa tenha intimidade com Deus, porque o segredo de uma vida feliz é servir a Deus, é ser íntimo de Deus, é estar com Deus, é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Agora veja bem, 2 Reis 5,16, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei, estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Eliseu, é claro, a obra é do Senhor, a glória é do Senhor. O que ele estava ali a realizar é para o Senhor, não para ele. Não buscava os seus interesses. Não vivia para a glória pessoal, como a gente vive hoje na sociedade, em que há muitas lideranças que procuram glórias pessoais. Enriquece materialmente, usando as coisas de Deus. E observe bem, ele recusou. E o profeta Eliseu, olha, os presentes estavam ali. Uma fortuna. Mas não, de maneira nenhuma. A glória é para Deus, não era para ele. E é claro, 2 Reis 5,17. Disse Naamã, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de 2 mulos. Olha que interessante. Ele levou a terra de Israel. Ele levou a terra de Israel, a terra onde ele foi abençoado, ele foi curado, o poder de Deus se manifestou, onde ele foi transformado, onde houve a conversão dele. Porque nunca mais oferecerás teu servo local sem sacrifício a outros deuses. Então, você olha, a transformação completa. Quando há a transformação da vida da pessoa, todo mundo, e aí? Levou terras. 2 Reis 5,18, olha lá. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, que é o Ben-Hadad, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha que interessante aí a colocação, não é? E o que? Curado, confiança total em Deus, e aí ali reconheceu, olha, eu não sirvo mais o Deus de lá, mas eu estou na minha função, sou obrigado ali a estar naquela posição ali, naquele momento. E olha o que o profeta nos dá uma lição hoje. 2 Reis 5,19, após a colocação, o reconhecimento de que o Deus da Síria não era o Deus verdadeiro. Eliseu lhe disse, vai-te em paz, vai-te em paz. Ele não se preocupe, o povo falou, não vai lá mais, não entre naquele lugar, não sai daquele lugar, sai daquele lugar. Não. Ele sabia que o coração de Naamã não era mais do Deus da Síria, mas era do Deus verdadeiro. E quando Naamã se tinha afastado certa distância, veja bem aí, esse é o gancho para a terceira reação da meditação de hoje. Nós vimos as reações surpresas da vida. Primeiro, o uso da menina anônima. Depois, a reação da dúvida para a confiança em Deus de Naamã, a sua entrega, a derrota do seu orgulho. Mas vejam bem, a terceira personagem do capítulo ainda nos chama a atenção, é a reação de Geazi. Veja que triste, desobedeceu a Deus. E quando a gente vê aí, ele corre atrás de Naamã. Ele foi seduzido pelo que Naamã havia oferecido. E o perfil desse homem era tudo para ser um grande profeta. Ele era servo de Eliseu. Esse é um grande profeta de Israel, o Geazi. Mas a vida espiritual de Geazi já estava abalada.
O profeta havia dado uma missão para ele, curar uma criança ali, né? E ele não tinha conseguido, porque já não estava bem espiritualmente. E observe que ele cobiçou os presentes de Naamã. A cobiça é uma coisa terrível, o desejo de coisas que não são agradáveis a Deus, né? O ídolo dele ali naquele momento, a idolatria dele era os tesouros, as joias, tudo que ele viu ali que foi oferecido a Eliseu, e Eliseu recusou, porque a glória é de Deus. E é para ele, né? E nada deve ser recebido em interesse. Então, 2 Reis 5:20. Jazia o moço Eliseu, o homem de Deus, e disse consigo. Olha o que ele fez aí. Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã, olha ainda, este Ciro Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, olha, usando o próprio nome de Deus, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha que interessante. Então Geazi vai, nessa atitude dele, ele mentiu para si mesmo. A cobiça dele, o desejo dele pelos bens materiais, o ídolo deles ali naquele momento não era o Deus verdadeiro, mas era a idolatria aos bens, às coisas, a grana, ao dinheiro. E Geazi avaliou a conduta de seu senhor, quando ele mente para si mesmo, conforme os padrões humanos e não da forma como Deus a media. Deus não estava interessado em grana, porque a prata e o ouro tudo é do Senhor. Então vejam bem aí, e é claro que mentiu também para Naamã. Então vejam bem, que interessante, né? A desobediência a Deus, quando você obedece a Deus, você começa a ter uma vida falsa, uma vida fake, uma vida de mentiras. Mentiu para Naamã para conquistar ali as coisas materiais para si próprio. Foi lá e mentiu para Naamã. Olha o que ele disse aí, 2 Reis 5:21. Então foi Geazi em alcance Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai, tudo bem? Já era uma outra pessoa, uma pessoa transformada. Olha 2 Reis 5:22. Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor, quer dizer, mentiu que Eliseu me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. 2 Reis 5:23, olha lá. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. 2 Reis 5:24. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Então, conversou com Eliseu, pediu presentes para os 2 discípulos de Betel e Gilgal, que eram das escolas da região do Monte Efraim, e ainda foi auxiliado por 2 servos de Naamã para carregar os presentes e levar para ele. E aí agora, tristemente, Geazi desobedeceu a Deus, mentiu para si próprio, mentiu para Naamã, e agora ele mente para o profeta Eliseu. Então vejam bem, a pessoa que desobedece a Deus, quando vem as surpresas da vida, ele foi surpreendido por tantas joias, por tanta riqueza, aquelas surpresas o seduziram e fizeram com que ele perdesse a noção do seu trabalho, da sua missão. Jogou fora a sua missão. 2 Reis 5:25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, perguntou-lhe Eliseu, onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Ele agiu assim de modo natural com Eliseu. Mas o profeta já sabia de tudo. E é claro, 2 Reis 5:26. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Não era para fazer aquilo. Deus não se agrada daquilo, Deus não queria aquilo, Deus não desejava aquilo e ele não obedeceu a Deus. Ele obedeceu os seus desejos, as suas paixões, o seu coração já totalmente longe de Deus.
Eliseu sabia que ele havia feito, né? E conhecia, sabia a motivação do seu coração. Ele já estava longe da missão que ele teria desempenhar para agradar o Senhor Deus. E é claro que em Hebreus 4:13 nós aprendemos muito sobre essa verdade, né? Eliseu sabia da motivação do coração, mas Deus sabe também de tudo. Olha o que diz Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo e conhece os nossos corações, conhece as nossas motivações. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos vamos dar contas de tudo que fizemos. Ele sabe de tudo. Às vezes a pessoa desesperada, tal, ações dos grandes homens, dos familiares, da sociedade, a gente fica temendo. Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de tudo, Deus tem as rédeas de tudo. Basta apenas confiar em Deus. E olha aí, Deus sabe de tudo e todos vão estar diante de Deus. E observe que, 2 Reis 5:27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso branco como a neve, e ainda sofreu a consequência do seu pecado, da sua cobiça, da sua desobediência a Deus. E ele contraiu a doença de Naamã ao enganar. Geazi contrai a lepra de Naamã ao enganar Naamã. Na verdade, nós não enganamos Deus. Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de tudo, Deus é soberano, Deus é insondável, Deus age como Ele quer agir. Muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, segundo as nossas visões, e Deus não é. Deus tem controle sobre, sabe o que faz, fará o que agrada a Ele e o melhor. Ele tem o domínio sobre tudo e Ele sabe o que é melhor para nós. E o mais importante é agradá-lo. E aí, Geazi perdeu a sua missão. É claro, reações às surpresas da vida. E nós aprendemos a primeira reação da menina. Era uma menina sem nome, mas ela testemunhava. Ela falava do amor de Deus. Ela conhecia o Deus verdadeiro. E onde ela estava, ela era instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estavam ali. Ela foi abençoada. E ela abençoou o general, abençoou a Síria, abençoou o Israel. Ela foi um instrumento para pregar que o povo tinha que descansar e buscar o verdadeiro poder, o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. É claro que Naamã também é um homem que converteu-se, conheceu a verdade, deixou de ter reações de dúvidas. A partir da conversão, a pessoa é transformada por completo. E ela passa a confiar, ela passa a descansar em Deus. E ela passa a experimentar o poder de Deus na sua vida através da presença do Espírito Santo pleno. E é claro, Geazi, corrompido. Então, são perfis que a gente encontra na vida religiosa, na vida social, perfis. Ele não poderia mais servir a Eliseu, perdeu o ministério, corrompido, que foi dominado pela sua cobiça, pelos seus desejos, e deixou de servir a Deus e perdeu o grande privilégio de ser um instrumento de Deus na sua época para a glória de Deus. E é claro que quando a gente conclui a meditação de hoje, muito importante para nós, né? As reações das surpresas da vida, reações de confiança de ambos, depois a transformação Naamã e a reação de desobediência a Deus, presente nos tempos atuais. Eu me lembrei de Billy Graham, um grande servo de Deus. E ele dizia, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. E é claro que, para nós hoje, João 3,17, concluindo a meditação, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje a maior surpresa da nossa vida é ter um encontro com Jesus, que desceu do céu para vir aqui, encarnou-se, para vir dar ao homem o perdão, morreu na cruz, pagou por todas as vidas, todos os pecados,
E graças a ele foi conquistado o perdão eterno. A justiça de Deus foi feita. E hoje ele está sentado à direita de Deus. E ele oferta, através do seu sacrifício, a salvação eterna. E graças ao aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, pedir perdão, graças à conversão, o se voltar para ele através de Cristo, e recebe a presença do Espírito Santo, e temos o nome escrito no livro da vida, e temos garantido a vida eterna para todo sempre. E com Jesus estamos preparados para qualquer situação dessa vida e teremos realmente as reações, a reação real, verdadeira, que aprendemos hoje, a confiança em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, então, orar. Oremos. Gratos, ó Pai, pela bênção da vida eterna em Cristo e porque Ele deu a vida por nós. E graças a Jesus Cristo, hoje, nós podemos estar nessa íntima relação para contigo. E temos a certeza da vida eterna. E o Senhor nos surpreendeu, nos ofertando para todo sempre a vida contigo. E através de Jesus, podemos desfrutar hoje aqui na terra a presença do Espírito Santo em nós. E já sentir a presença do céu em nossos corações, tendo essa graça maravilhosa e nos dando capacitação para enfrentar qualquer surpresas que vierem em nossas vidas, sejam difíceis e sejam alegres. Pensamos ao Pai por esse momento, abençoe todos que ouviram a palavra e que todos possam realmente experimentar a bênção da salvação como Naamã experimentou e já está na glória contigo, desfrutando a vida eterna. Queremos, ó Pai, agradecer-te pela obra especial realizada na última semana na Igreja Batista do Palmital. Ali o Senhor operou, gratos pelos 15 anos de vida daquela igreja. Agradecemos ao Pai também pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela vida dela, pelo trabalho, pela oportunidade que a gente teve de estar lá com os irmãos, pela oportunidade realmente de, além de visitar a Igreja Presbiteriana de São Paulo, também ter estado na casa da família Gianazzi e ter levado a eles a boa nova, ter levado a eles a presença de Deus real, poderosa na vida deles. Agradecemos ao Pai por eles, os abençoe, Senhor. Agradecemos ao Pai pela vida do Reverendo Domingos e a sua esposa Beth, pelo privilégio deles terem ido com Janice à casa da família Gianazzi e ter ali, ó Pai, passado momentos especiais, mostrando o poder de Deus. Queremos, ó Pai, também interceder e agradecer pela vida da Juscelia, mulher que ora, por mais um ano de vida que o Senhor lhe deu. E também, ó Pai, pela Yara, nossa vizinha, comemorou ontem aniversário, a abençoe, a fortaleça, a guarde e a conforte, ó Pai, na ausência do seu esposo. E seja também com o Andréas, o marido da mulher que ora, Jocélia, lá na Alemanha, que amanhã comemora 57 anos de vida. Guarda, protege e abençoe aquela vida e os abençoe, Senhor, e os use ali na Alemanha, tão carente da tua graça, do teu poder. Queremos, ó Pai, interceder pelo Ido, meu irmão da Jocélia. Cuida dele, fortaleça, o ajude a vencer os problemas que ele tem passado, Senhor. Guarda também, Senhor, o Francisley, aquele acidente tão grave que ele passou. O assista, Senhor, na sua recuperação. E seja, ó Pai, também com o Pedro, neto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que está ali em processo de tratamento, recém-nascido. Cuida daquela vida, Senhor. Acompanha-o. E seja, ó Pai, com a Adriana, a mulher que ora, que está fazendo exames médicos e acompanha todo o processo e esperamos, ó Pai, que ela tenha bons resultados nesses exames. Nos lembramos, ó Pai, da menina Clara, de Adriana Anópolis, que teve a oportunidade de receber uma Bíblia essa semana, que essa Bíblia possa falar, fortalecer o seu coração e abençoar a sua vida e a sua família. E seja, ó Pai, com aquelas famílias, daquele trágico história de Itapetininga, Senhor, vidas que foram perdidas ali naquele centro de oftalmo, Senhor. Conforta o coração dos seus familiares, dá suporte para passar por esse momento tão difícil. E seja, ó Pai, cuidando da família do estudante de medicina em Itapetininga mesmo, que faleceu num acidente de moto. Conforta os seus corações. Guarda, Senhor, ainda em tratamento a Heroína, a Mari, a Santa Padaria. E esteja, ó Pai, confortando os parentes do Rafael, que faleceu por tomar metanol, Senhor.
Conforta aquela família, fortaleça-os. E continue abençoando a Arlete, mãe do Jean, e a Duda, a viúva, Senhor. Cuida deles, conforta os seus corações. Guarda o seu Atanásio, a dona Glória e toda a família pela perda da sua filha Janete, Senhor. Guarda também os familiares do Paulinho, que era funcionário da prefeitura, que faleceu essa semana. Conforta, guarda e dá suporte a eles nesse momento, Senhor, de dor. Continua acompanhando o Bruno e a Sueli nos seus tratamentos de saúde. Continua acompanhando a Virgínia e a Yara, que receberão visitas das mulheres que oram. Guarda, Senhor, a Emily, que é uma jovem que precisa da Tua graça, do Teu poder. Tem misericórdia dela, Senhor. Abre os seus olhos para ela conhecer a Tua graça, o Teu poder. E seja acompanhando o encontro da PIB, Senhor, a Primeira Igreja Batista, que tem início hoje, sexta-feira, Senhor. Na sexta-feira, acompanhe todo o trabalho que será realizado essa semana. Guarda o Alexandre e a sua cunhada Elaine em tratamento, o Gilberto Beto, conhecido por Beto também, em tratamento, Senhor. Guarda o Sidney, tanto Itaoca e Tietê no combate ao câncer, como o Eduardo Takenaka também, a Adriana Gobato. Cuida deles, Senhor. Abençoe os seus tratamentos, os recupera. E seja com o Hélio Gardenal e sua família, também os assista com o Teu poder. Seja confortando a família da Neide Massoni com a perda, com a sua partida para a eternidade, seja confortando toda a família, Senhor, a família também do Virgílio, e em especial a sua filha Lorena. O seu pai partiu para a eternidade, conforta o seu coração. E seja, ó Pai, despertando a Tua igreja para a visão de reino, que nós possamos levar a boa nova às pessoas que ainda não conhecem. E assim como o Naamã foi transformado ali em Israel, que eles sejam transformados hoje, 2025, século 21, pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e ao qual nós oramos e agradecemos e o fazemos no Seu nome. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar.